Olá, meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos Senhor. felizes porque estamos retomando, os nossos estudos da Escola de Servos. Esperamos em Deus que todos estejam bem, gozando de saúde, com o Aleluia. coração aquecido no Senhor para essa nova fase, que possamos estar sempre animados e disponíveis ao Senhor para que Ele possa ministrar nosso coração, nos dar ferramenta para que possamos Aleluia. estar empenhados e capacitados no trabalho do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, guarde a vida de todos, guarde a vida do presbítero que vai estar ministrando na aula e os nossos corações que vamos estar recebendo em nome de Jesus. Amém. Posso orar, não? Pode orar, minha filha, em nome de Jesus, é você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito é teu santo nome, Senhor Deus. Nós damos graças ao Senhor, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez, Senhor Deus, estarmos diante da sua palavra, Aleluia, Pai. Senhor Deus. De estarmos sendo capacitados pelo teu Espírito, Sim, Pai Senhor querido. Deus. Fala, Senhor Deus, fala aos nossos corações como um forte, Senhor Deus, que possamos estar recebendo, Senhor Deus, temos sede, Senhor Deus, da tua palavra, do teu direcionamento, Senhor Deus. Aleluia, Pai, Senhor. que em nome de Jesus, Senhor Deus, nosso coração seja terra fértil, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor vai ministrar, Senhor Amém, Deus, Senhor Deus. através de nossas vidas, Senhor Deus. E, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, Senhor Amém, Deus. Jesus. Obrigado por esses grandes ensinamentos. Que estejamos sempre aptos, Senhor Deus, sempre aptos pelo Teu Espírito, Pai, Senhor. Toma nossas vidas, nossos lares, Senhor Deus, som dos nossos corações, Senhor Deus, dá-nos tranquilidade, Senhor Deus. E, Senhor Deus, que possa ser uma aula, Senhor Deus, cheia da Tua presença, Amém, movida pelo Teu Espírito. Assim nós oramos, Senhor Deus e eterno Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, bendito é o nome do Senhor. Bem, meus amados, antes da gente já entrar na lição, que a nossa lição vai ser disciplina no Espírito, amém? Amém. Vamos aprender como disciplinar o Espírito, como ter uma vida em comunhão com o Senhor, já que nós já iniciamos um grande estudo, né? Um estudo muito abençoado, e nós temos aprendido muito da parte de Deus, como ter comunhão com Ele, já que entendemos que tudo tem que ser feito em Espírito, amém? Bendito é o nome do Senhor. Bem, antes eu vou fazer um breve resumo de tudo aquilo que nós já vimos nessa primeira fase do nosso estudo, depois dessas férias maravilhosas, amém? E nós falamos então sobre o princípio de revelação da palavra, onde nós conhecemos a diferença entre o espírito, a alma e o corpo, amém, irmãos? Amém. Percebemos que há necessidade de perceber e receber o próprio Espírito, amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Entendemos também algumas funções do Espírito, da alma e do corpo. Conhecemos sobre o Logos de Deus, o Rema de Deus, amém? O Logos é a palavra escrita de Deus, é a Bíblia, amém? E a Rema é a revelação de Deus pessoalmente com cada um de nós, falando de forma muito poderosa e grandiosa. Aprendemos que há necessidade de andarmos no Espírito, andar na fé. Entendemos que a incredulidade foi o primeiro pecado do homem. Precisamos ser homens e mulheres crédulas, crente na palavra, acreditando na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, porque certamente Adão e Eva, eles ouviram a palavra de Deus, mas em determinado momento eles desobedeceram, aí trouxe a incredulidade. Então não podemos permanecer nos mesmos erros, amém, irmãos? Andar pela cruz, aleluias, andar em fé e não por vistas, amém, irmão? É coisa grandiosa, precisamos ter essas coisas bem enraigadas no nosso ser. Aprendemos também sobre a transformação da alma, entendemos que o Senhor Ele quer transformar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. A nossa mente é um campo de batalha, é aqui onde tudo se trava, é aqui onde tudo que o inimigo ele quer nos atacar em nossas mentes. É preciso ter uma mente solidificada na palavra de Deus, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Entendemos também que há necessidade de termos uma mente renovada.
e só renovamos a mente através da palavra de Deus. É claro, se nós não estivermos em comunhão com a palavra de Deus, não tem como nós mantermos ou obtermos uma mente renovada, porque o mundo quer nos encher de coisas velhas. Nós, como velhos homens, nós somos cheios de coisas antigas, de coisas velhas, de coisas que não agradam ao Senhor, mas através da leitura da palavra há uma renovação na nossa mente. É assim que Deus quer renovar a nossa mente e nos transformar. Entendemos que há uma obra do Espírito a ser realizada na minha vida e na vida de vocês. Amém? Há necessidade de termos uma vida espiritual e não uma vida na carne, porque muitos de nós ainda vivemos uma vida no Espírito e uma vida na carne, mas é preciso que nós tenhamos uma vida literalmente no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Entendemos também que Deus tem um plano de redenção para nossas vidas, amém? Um plano de redenção, e esse plano ele consiste na salvação. Isso consiste no amor de Deus, a graça de Deus, amém? Entendemos que a base da salvação é a justiça de Deus. E quem é a justiça de Deus? Cristo Jesus. Sem ela não haverá justiça para nós, amém? Entendemos sobre o caráter de Cristo em nós, a necessidade de imprimirmos em nós o caráter de Cristo, ser pequenos Cristos. Louvado seja o nome do Senhor. O caráter do cristão e o fruto do Espírito. Aqueles frutos dignos e maravilhosos do Senhor, só através dele, através da prática e do hábito, da prática dos frutos do Espírito, é que nós começamos a ter um caráter próximo de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Depois, em seguida, nós falamos sobre guerra espiritual. Nós falamos sobre o porquê da guerra espiritual. A guerra espiritual, ela consiste em despojos, pegar os despojos. Sempre numa luta, numa batalha, o maior objetivo dos homens era levar os despojos, eram riquezas. E hoje a guerra espiritual se trava nesse mundo, porque o inimigo, o demônio, ele quer levar os despojos preciosos de Deus. E quem são os despojos? Os despojos preciosos de Deus são as nossas vidas. O inimigo quer levar nossas vidas e nós precisamos ter armas, ter ferramentas para que nós possamos combater o inimigo, para que ele não leve consigo esses despojos preciosos de Deus que são as vidas. Amém? Os demônios, eles desenvolvem um trabalho contínuo, eles não param. E a igreja do Senhor, ela também tem que desenvolver trabalhos contínuos. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Entendemos sobre endemoniamento, possuir e estar endemoniado. Amém? Então, hoje, as pessoas, às vezes, quando elas têm costumes ou têm atos ou hábitos que não estão de acordo com a palavra de Deus, essas pessoas elas estão sendo possuídas por demônios. Elas não possuem, mas elas estão sendo possuídas. E entendemos que há uma forma de esses demônios se afastarem da criatura de Deus, do homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós temos as armas necessárias para combatermos, amém? E agora nós vamos entrar na nossa lição, que vai falar sobre disciplina do Espírito. A vida do homem, ela é feita de disciplinas, amém, irmãos? Precisamos ter disciplinas para que nós possamos ter êxitos em nossa vida, amém? Tanto secular como espiritual. Bendito é o nome do Senhor. A oração, disciplina do Espírito. Então, primeiro começamos por oração. A oração é o segredo da vitória. Amém. Amém? Sem oração não há vitória. O nosso estudo vai dizer que cada esforço no reino da vida cristã é proporcional ao tempo de oração. 10% de oração, 10% de sucesso. 50% de oração, 50% de sucesso. 100% de oração, 100% de sucesso. Lucas fala do dever de orar sempre e nunca esmorecer. Lucas 18:1. Paulo ensina a orar sem cessar em 1 Tessalonicenses 5:17. E o tempo todo no Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. Em seguida, nós vamos ver sobre 7 definições de oração. A primeira, oração é um modo de viver, é um hábito. Precisamos desenvolver esse hábito também. Oração é comunhão com Deus. Nós vimos que a única forma de nós nos comunicarmos com Deus é através da oração. Amém? Agora, oração o quê? Espírito, espírito com espírito, porque é espírito que fala com espírito, carne fala com carne. Então é preciso nós nos elevarmos em espírito para nós conversarmos com Deus, termos comunhão com Deus.
Terceiro, oração é a comunicação com um Deus pessoal e digno de confiança. Precisamos confiar nesse Deus. Na nossa oração tem que ser uma oração de confiança, entendendo que Deus é uma pessoa. Aleluia. Assim está como eu e a pastora e a diaconisa Eliane. Aleluia. Então nós somos pessoal, a nossa relação e comunhão com Deus também ela é pessoal. A oração é a comunhão com um Deus residente no cristão. Deus reside em nós. Deus habita dentro do nosso espírito. Aleluia. Então é preciso ter essa convicção. Aleluia. Oração é o primeiro passo para um encontro com Jesus. A oração é um meio de conhecermos a Deus, intimidade. Amém. Você se abre para com Deus e Deus se revela para com você através da oração. Oração é a chave para um miraculoso, para um milagre. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. É muito rico e muito lindo, meus amados. Por que orar? Tudo tem um porquê na vida do homem, amém? Sim. Sempre tem um porquê. Então nós entendemos que é porque Deus, insistentemente, Ele nos ordena na Bíblia. Amém. Ter comunhão com Ele através da oração. Agora, para que nós possamos receber as coisas que precisamos, devemos estar orando, para que tenhamos a plenitude de alegria, para que haja a saída dos nossos problemas, sim, a cura para todos os cuidados e ansiedade. Aleluias. Amém. É o único argumento irrefutável contra o ceticismo, a incredulidade, o modernismo e a infidelidade. Porque a oração é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. Porque todo que o invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Bem, falando em oração, é preciso entender que existem alguns inimigos que contrapõem a esse objetivo, a essa necessidade, a esse ensinamento que Deus Ele quer que nós tenhamos muita afinidade, que é a oração. Então, existem aqui, na totalidade, de 8 inimigos que nós precisamos conhecer de forma bem precisa. Vai falar que relacionamentos errados na família. Isso implica nesse relacionamento com Deus que é na nossa oração. A falta do perdão, também um outro elemento impactante. Motivações erradas na oração. Pessoas escolhem diversas coisas para orarem, mas é preciso conhecer e entender qual é o motivo certo da oração para que ela realmente seja respondida. Toda forma de desobediência a Deus também torna-se também um empecilho para a nossa oração. Ídolos no coração. Tem coisas que você idolatra que não é Deus. Então você precisa entender, você precisa ter entendimento, você precisa abandonar todos os tipos de ídolos que não agradam ao Senhor. Sim, um desses ídolos é a força do nosso braço. Sim, muito bem colocado. Vamos falar, né? O Salvador de nossas vidas é Cristo Jesus. Muitas das vezes nós queremos salvar as nossas situações sem colocar na nossa dependência no Senhor, né? Amém. Verdade. Então, a falta de generosidade para com os pobres. Amados irmãos, tem irmãos que vê um pobre necessitado, precisando de algo, mas às vezes ele faz a vista grossa. Vista grossa. A gente pode lembrar naquela descida daquele, o bom samaritano, né? O bom samaritano, ele viu a necessidade daquele homem que estava caído e se levantou e se prontificou em ajudá-lo. Amém? Mas existem cristãos que não têm essa visão. Ele não entende a necessidade, a importância de prestar um socorro ao necessitado, ao pobre. Aqui existe o pobre, mas existe também o necessitado. E nós precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos prestar o devido socorro. Mas quando você tem condição de prestar o socorro e você não o faz, isso também torna-se um impedimento para que a sua oração ela alcance os céus. Amém? Dúvida e incredulidade. Às vezes você está orando, você tem até uma motivação certa, uma motivação firme, algo que surgiu através do seu Espírito, do Espírito de Deus, em comunhão, mas o que acontece com o decorrer do tempo, a resposta, às vezes ela tarda e você termina
desacreditando, você dizendo para si mesmo, eu não vou receber. Misericórdia, irmãos, algo que é preciso você ter entendimento. Você não pode permanecer com essa visão e com esse entendimento. Você tem que crer que aquilo que você está clamando ao Senhor terá uma resposta firme e positiva. Depender da fé de outro. Misericórdia. Nunca faça isso. Nunca dependa da fé dos outros para que a sua oração ela alcance os céus. Quando você coloca a sua fé nos outros, isso é um grande empecilho. Isso é um inimigo da sua comunhão para com Deus. Amém? Há 3 classes de orações, tá, meus amados? 3 classes de orações. E essas 3 classes, elas estão representadas da seguinte forma. Primeiro, é Deus como centro das nossas orações. Amém? E dentro dessa fase, dentro dessa etapa, dentro dessa classe, existe ações de graça, louvor e adoração. Então, precisamos ter esse conhecimento dessa classe e dessa subclasse para que nós possamos realmente conhecer o princípio da oração. Amém? Porque sem isso, talvez você está lançando palavras em vão. Amém? A segunda classe, ela coloca nós mesmos como centro das nossas orações. Nós. É legal sim. Mas precisa nós entendermos também que dentro dessa classe há algumas subclasses e nós precisamos também ter conhecimento para que possa ter um desenvolvimento bem correto e preciso. Então, dentro dessa classe há uma subclasse que chama-se petição, que é um pedido formal a um poder maior. Amém? Vai falar sobre também a consagração ou a dedicação, que é uma atitude de submissão à vontade de Deus. Vai falar sobre entrega, que é a transferência de um cuidado ou inquietação para Deus. Amém? E, por último, vai falar sobre os outros como centro da nossa oração. Às vezes nós intercedemos, não é verdade? Às vezes as pessoas elas chegam, fulano, você vai à igreja? Ora por mim, é verdade? Todo mundo fala, ora por mim, ora por nós, ora... Então, e a gente às vezes sai com aquela preocupação. Você está na igreja, eu preciso orar por fulano que ele pediu. Chama-se intercessão. Aqui vamos a Deus como sacerdotes, como os intercessores, levando a necessidade de outras pessoas. Isso é muito legal, isso é muito saudável. E importante é quando você sair da igreja que você realizar esse ato, você passa pela pessoa, olha, eu orei por sua vida. Amém? Orei por sua vida. Aparece lá também para que você possa orar por outras pessoas, interceder por outras pessoas, amém? Então é um elo que nós fazemos que é legal, é viável, amém? Meus amados, tem algo que dentro de oração ela me chama muita atenção, porque eu ainda percebo que algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre adoração e sobre louvor e adoração, amém? E nós precisamos... ter um entendimento, porque a Bíblia ela vai colocar de forma muito clara e explícita a questão da adoração. Aqui na nossa página 193 tem algo que está muito bem abordado. Vai falar sobre expressão de adoração. Nós precisamos observar essas expressões e a gente ter um entendimento para que nós possamos começar a conformar o nosso espírito, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, para que entre num processo semelhante. Amém? Porque eu entendo que isso agrada ao Senhor. Vai dizer assim, olha, podemos entender melhor a adoração na Bíblia pela observação de como os adoradores se comportavam diante de Deus. No primeiro livro das Crônicas, encontramos uma espécie de roteiro de como proceder à adoração. A. Louvaram ao Senhor. B. Inclinaram as cabeças. C. Adoraram. D. Sacrificaram ao Senhor. E. Ofereceram holocaustos. F. Comeram e beberam perante o Senhor. G. Fizeram isso com grande regozijo. Amém? Então, há uma regra. Havia uma regra. O povo primitivo, ele tinha uma regra de adoração. E às vezes a gente vai na igreja, a gente entra na igreja, a gente entra na casa do Senhor, muita gente não tem nem... como é que é o termo que se dá? Ela não tem entendimento de onde que ela está entrando. Ela está entrando na presença do Senhor. Ela está entrando ali onde a presença do Senhor se faz presente, que é no meio dos santos. Amém, irmão? É um lugar que foi preparado. Ali há o louvor.
E o que é o louvor? É o prelúdio, é o início da adoração. Amém, amados? Então, a gente precisa chegar na igreja, a gente precisa inclinar nossas cabeças, precisamos entender que estamos diante de um Deus majestoso, de um Deus poderoso, de um Deus zeloso. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos alguns princípios que são praticados, que eram praticados no Antigo Testamento, para que nós possamos realmente entrar na adoração com o Senhor. Amém? Vai falar sobre os elementos da adoração. Pode falar. O que nos indica aqui que muitas das vezes nós temos um argumento, né? Sim. Eu adoro, a minha adoração ao Senhor é individual e eu adoro, Deus som do meu coração, e eu adoro do jeito que eu quero. E não é assim, Deus, ele nos orienta. Deus tem princípios, né? E ele, aqui nessa leitura, a Bíblia nos reporta que tem uma direção, entendendo? Que tem um modelo a ser seguido, né? Não é do meu jeito, nem do meu querer, segundo a minha vontade. Mas se eu estou ali com a predisposição de adorar ao Senhor, não importa o meu querer. Sim. Deve haver em mim, sim, um desejo de adorar o Senhor conforme a vontade dele, já que a adoração é para ele. Amém. Eu costumo dizer, meus amados, que Deus tem princípios. E Deus não quebra o seu princípio. Ele não quebra o princípio para que eu ou você possamos ser atendidos de algo conforme o que nós estamos querendo. Não é assim. Ele tem princípio, ele tem regra. A lei para nós nesse mundo, existem leis para que nós devemos seguir essas leis. Qualquer um erro ou falha, nós estamos fora, nós estamos à margem da lei. E Deus também ele tem esse princípio ele não quebra nunca. E nós, muito menos como seus filhos, não podemos quebrá-los, amém? Porque será uma incredulidade. E se é um desejo do coração de adorar ao Senhor, devemos fazer conforme ele nos orienta. Aleluias, aleluias. Elementos da adoração. Esses elementos também são elementos chaves, amém? Vai falar que oração. Precisamos nos comunicar com Deus para entrar em comunhão. Aleluia. É a única forma de nós entrarmos em comunhão com Deus é através da oração, sim. Amém? A oração é essencialmente comunicação. Oração, ela é essencialmente comunicação. Eu estou falando com Deus, amém? Amém. Louvor, confissão de pecados e confissão de fé. Pregação, ceia do Senhor. Amém. São elementos muito chaves e elementos muito básicos, amém? Atitudes da adoração, quebrantamento. É um contraste entre entre a presença santa e perfeita de Deus e a nossa pequenez quebrantada no coração. Amém, irmão? Amém. Quebrantamento. Humildade. Ela soltou aos cabelos em lugar indevido, segundo o costume, está em 1 Coríntios 11:15. Deixou sua reputação de lado para adorar do modo que ela sentia que Jesus devia ser adorado. Ela fazendo do jeito que deveria, né? Ela estava expressando, se submetendo, né? Sim. Se esvaziando do que ela queria, do que ela pretendia, ou dos costumes. Dos costumes, ela quebrou regras para poder adorar ao Senhor. Amém. Essa mulher, ela deveria ficar colada na parede ali, olha, colada na parede, até que alguém desse uma ordem para que ela pudesse se movimentar. Mas ela quebrou essa regra, ela foi para adorar o Senhor. Pegou seus cabelos, adorou o Senhor, chorou aos pés do Senhor. Amém, amados irmãos? Humildade, amém? Amor, é a nossa atitude carregada de amor. Vai dizer que esta mulher, ela muito amou. Amém? Dádiva, ela não se limitou à expressão das suas emoções, ela também deu uma evidência tangível no seu amor. Amém. Devoção e adoração. A dádiva está associada à adoração. Bendito é o nome do Senhor. O objeto da adoração, ou seja, o próprio Deus. Tem muita gente que quer adorar tantas outras coisas, ao seu trabalho, à sua casa, ao seu emprego, aos seus filhos, à sua mulher, à igreja física, não estou falando da igreja Cristo vivo. Tantas pessoas, então, ela tem tantos objetivos, mas se esquecem do mais importante que é Deus. Amém? Sem Deus, nada conseguimos fazer. Então, toda a nossa adoração tem que ser voltada somente a Deus. Amém? O lugar da adoração no espírito do homem, onde está o Espírito de Deus. Amados irmãos, é interessante, isso chama muita atenção,
Porque muita gente pensa que Deus está nos céus, que Deus está ali ou lá. Deus está dentro de você. Deus está dentro do nosso espírito. Deus está dentro do seu espírito. Amém? Então, por isso que nós precisamos ter uma vida em comunhão contínua, porque Ele está dentro de nós. Precisamos entender que onde nós vamos, nós estamos indo com Deus. Aleluias. Precisamos entender que tudo aquilo que nós estamos olhando, Deus também está vendo. Tenha muito cuidado, meu irmão, muito cuidado. Deus é santo. Meu É Deus. interessante que aqui na adoração, muitas das vezes, nós nos reunimos e praticamente a primeira intenção é de você assistir um culto, né? Assistir ali. Mas o Senhor, ainda que Ele esteja recebendo num coletivo junto, né? A igreja reunida, né? Mesmo que estejamos no coletivo, o Senhor que está dentro de nós, Ele nos vê no pessoal. Aleluia. Ele recebe a adoração pessoal. Pessoal. Independente, porque muitas das vezes tem tantas coisas ocorrendo dentro daquele espaço, não vou falar só da igreja, mas naquele espaço em que você está se reunindo, entendendo? E muitas vezes, assim, eu não consegui prestar atenção. Mais interessante, se você não se forçar, se você não se concentrar, se você entender que é pessoal, entendendo? Que é você que vai gerar isso, entendendo? É você e Deus naquela hora, você não vai experimentar. Você não vai experimentar essa presença ali. Eu acho que a gente acaba perdendo a oportunidade de sentir a presença do Senhor, né? Por conta que o objeto da nossa adoração naquele momento está se perdendo, está acontecendo uma coisa, eu estou olhando quem está andando, estou vendo quem está com tanta sede no culto, né? Aquele levanta e senta, quem entra na igreja, quem sai da igreja, entendendo? Por isso que tem algumas pessoas que estão tomando conta de Deus, para que você não se preocupe com isso. A sua preocupação é adorar ao Senhor. Adorar. E quebrar regras, irmãos. Você vê que essa mulher, né, que comenta no nosso texto, ela tinha que ficar colada na parede o tempo todo. Ela não foi convidada, então, mas ela quis estar na presença do Senhor. Ela quis manifestar a adoração dela. Aí ela manifestou, se deslocando e indo até os pés do Senhor, chorando. E às vezes você está na igreja, às vezes surge dentro de você a necessidade de chorar, a necessidade de gritar, a necessidade de dar um glória a Deus. Para muitos, isso é quebrar uma regra. E às vezes as pessoas ficam se prendendo, as pessoas, o coração está pedindo, a boca está clamando para dar um grito de glória, um grito de glória a Deus, um grito de aleluia, mas ela não vou falar porque as pessoas estão me olhando, as pessoas, meu irmão, em nome de Jesus, a adoração ela é individual. Você está adorando aquele que está dentro de você. Aquele que está dentro de você, ele quer ser colocado para fora, ele quer ser expressado através de uma expressão sua. Então não se prenda na sua adoração, amém? Não se prenda. Diferença entre louvor e adoração. Como nós já tínhamos comentado, o louvor, ele nos prepara para a adoração. Amém? Falar sobre, tem as músicas, tem os cânticos espirituais, tem uma palavra de entrada do Senhor Deus para nossas vidas, na abertura de um culto ao Senhor. Amém? E aquilo você tem que estar com o seu espírito, com a sua alma, com o seu corpo totalmente aberto, voltado para aquilo que você está ouvindo. Amém? Meditar, internalizar e colocar para fora. Amém? Bendito seja na sua adoração, é claro. A adoração, ela tem motivação, ela tem impulsos, ela tem uma fonte de inspiração, ela tem uma profundidade da dedicação, amém? Amém. Existem alguns itens, alguns quesitos na proximidade com Deus, na forma de se expressar, aleluias. Então nós precisamos entender essas questões para que a gente possa expressar a verdadeira adoração ao Senhor, o verdadeiro louvor ao Senhor, amém? Na motivação, vai dizer que geralmente louvamos com a motivação de sermos abençoados por Deus. Olha só. E no impulso, o impulso primeiro do louvor é uma resposta positiva voltada para Deus, baseada muito mais nos seus feitos do que em sua pessoa. Meu Deus. Amém, irmão? Então precisamos estar atentos, ligados sobre a diferença de louvor e da adoração e das motivações, do impulso, da nossa fonte de inspiração, amém? Da nossa profunda dedicação e na nossa aproximação com Deus. Então precisamos estar muito ligados sobre esses quesitos para que a gente possa ter prestar um verdadeiro louvor e uma verdadeira adoração ao Senhor.
Amém? Aleluias. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Petição e súplica. Amados irmãos, tem uma ciência, tem princípios, e nós, como Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar com essas coisas bem entendível na nossa mente, para que nós possamos ter êxitos em nossas orações. Amém? Vai dizer que a palavra de Deus nos encoraja a apresentar nossas petições ao Senhor, sabendo que Ele está pronto para nos atender. Aleluia. Amém? Bendito é o nome do Senhor. O Senhor está pronto para Amém. nos atender. Aleluias. Existem alguns princípios que devem governar as nossas orações. Então, as nossas orações elas não podem ser de forma aleatória, não. Existe um governo, existe uma linha, existe princípios. Amém? E especialmente a de petição, para que alcancemos as respostas favoráveis do Senhor. Amém. Em Filipenses 4,19 está escrito assim: o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Amém? Então está claro. Isso está claro, é algo que tem que estar muito enraizado dentro do nosso coração, Sim. dentro do nosso espírito, Uma essa verdade. certeza, essa verdade. Sim. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Tem que estar firme, claro. Você não pode ter dúvidas sobre essas Sim. questões. Amém? Sim. Nós vamos falar sobre Orações. oração. Sobre oração. Existem orações que elas são muito vagas, elas são muito superficiais. Amém, irmãos? Vai dizer que, frequentemente, algumas orações, elas não passam de uma mera formalidade. Algo formal, algo sem base, algo sem fundamento. As pessoas oram por coisas que realmente não desejam. Você pode estar se perguntando, tem como uma pessoa orar por coisa que não deseja? Tem sim. E nós vamos entender aqui. Muitas orações são feitas só para serem ouvidas pelos outros. Sim. Amém? A gente olha para as escrituras, a gente vê que os fariseus, o que eles faziam? Eles paravam nas esquinas, né? Nas esquinas e paravam e começavam a orar, para que as pessoas apenas olhassem para ele e vissem eles orando. Olha aí, ó. Há uma queima de energia. Então, por isso que existem orações que são meras formalidades. Elas são indefinidas e insinceras. Nada esperam realmente de Deus. Por essa razão, nada recebem de Deus. Amém? O que eu ia comentar, que muitas das vezes a gente vem pedir direção ao Senhor até para orar, né? Para que as palavras que saiam dos nossos lábios sejam verdade. Você pede, muitas das vezes, Senhor, me transforma, Senhor Deus. O Senhor quebra meu eu, mas ninguém quer ser quebrado, ninguém quer ser transformado, tá entendendo? Se você não sentir essa necessidade dessa transformação, entendendo que você precisa ser transformado, não porque A ou que B está te apontando, mas porque a palavra está te apontando, porque o Senhor exige, entendendo? Uma transformação, como nós já vimos, de caráter, de pensamentos, né? De uma renovação de uma mente. Aleluia. E uma mente renovada requer o quê? A mente renova e Aleluia. O corpo acompanha. Aleluia. Né? Onde a mente se desloca, né? O corpo ele acompanha. Então, quer dizer, você pede ao Senhor, entendendo? Coisas, entendendo? Que na verdade você não quer, entendendo? Porque é bonito, Senhor, transforma, quebra o meu eu, Senhor Deus. Ali diante a pessoa, mas quer ser santo mesmo, né? E aí, sabe, transforma meu eu, transforma a minha casa, mas você não quer trabalhar na transformação da sua casa, entendendo? Você quer continuar sendo aquela pessoa que chega lá, entendendo? E você sabe, né? Então, o que acontece? Isso não é sinceridade, entendendo? Isso é o que é bonito, é uma formalidade, entendendo? Então, eu acho que precisamos entender que a nossa oração ela tem que estar, primeiramente, conduzida pelo Espírito e com uma necessidade, né, de que haja verdade nas nossas palavras. O que Eliane falou é uma grande verdade. Nós temos aprendido, né, o nosso ego, a nossa alma, sendo as nossas vontades,
O Senhor Deus, Ele quer que nós quebremos o nosso ego. Ele quer que nós mortifiquemos a nossa alma, a alma do velho homem. Amém? E todas essas coisas, elas nos impedem de ter uma verdadeira comunhão com Deus. Mas há uma necessidade, se nós queremos verdadeiramente ter comunhão com o Senhor, que tanto a nossa alma, o nosso ego, ele seja quebrado. Amém? Aquilo eu achei magnífico quando ela falou que as pessoas, elas oram, Senhor, eu quero ser uma mulher diferente, eu quero ser um homem diferente, eu quero ser um homem, não é verdade? Mas a gente precisa entender que Deus está ali, ó, a palavra de Deus. Se tem algo que tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida, é a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus, ela vem de encontro a nós, de encontro à nossa mente. Ela tem que gerar transformação, mas a decisão é sempre quem? De quem? É minha e sua. Somos nós que decidimos ser mudados, somos nós. Deus, ele entra com o que é a base, com o que é a chave, que é o conhecimento, que é o entendimento. Olha, você precisa mudar por isso, isso e isso. Você quer verdadeiramente mudar? Aí vem o ego, não, mas eu prefiro ficar assim, então você vai permanecer desse jeito. E o que acontece, você está falando, né? Justamente isso. Nós queremos ter palavras bonitas, entendendo? Por exemplo, nós vivemos isso, né? Senhor, a porta de emprego que o Senhor me conceder, Senhor Deus, essa eu vou, sabe, eu quero, Senhor Deus, que o Senhor abra uma porta de emprego. Aí Deus abriu, aí a pessoa foi e não ficou satisfeita. Não era isso que eu queria, não era isso que eu queria. E aí nós fomos duros, né? Falando, mas não foi isso que você pediu? Então, não houve sinceridade, né? No pedido. Houve humildade, queria ser humilde. A princípio se apresentou de forma muito humilde, querendo, não importa, eu preciso estar trabalhando, não importa o lugar, tem que ser nesse local. Aí esse local foi e abriu, mas não era isso que eu quero. Aí deu tristeza no coração. Aí a gente sempre com a palavra, olha, mas o Senhor tem preparado algo grande para você, seja perseverante, amém? Mas a gente percebe então que tem pessoas que fazem as suas petições, mas são petições apenas mera formalidade. Sim. Mera formalidade. Que não há sinceridade. Não há sinceridade. Então, em primeiro lugar, defina o que você quer de Deus em termos claros. Você precisa definir o que você quer de forma muito transparente, o que você quer de Deus, tendo compromisso, é claro, com aquilo que você quer. Ore de acordo com a vontade de Deus revelada na palavra. A palavra de Deus, ela nos dá direção de tantas coisas para que nós possamos ter uma vida digna, uma vida na plenitude de Deus. Na plenitude de Deus. É só a gente orar e buscar e começar a clamar por essas coisas, amém? Agora, faça a sua parte. Faça a sua parte. Aleluia. Peça a Deus de modo simples e claro, invocando o que Ele prometeu na sua palavra. Amém. Peça a Deus de modo simples e claro. Não precisa ficar dando volta, falando bonito. Deus não quer ouvir bonito. Deus quer que você realmente se dispa, fique nua diante dele ou nu diante dele, falando o que você verdadeiramente você quer e você precisa com sinceridade. Amém? Invocando o que ele prometeu na sua palavra. 4. Creia com base na palavra que Deus atendeu sua petição e a resposta está a caminho. Faça a culto de ações de graça, mesmo que você ainda não esteja com a sua bênção na mão, mas já agradeça tendo recebido, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não andar por vistas, né? Já crendo, aleluia, né? Já crendo aleluia. Que já está na mão, amém, né? Já glorifica o Senhor, porque já está. Tá tudo. Amém. Ainda não aconteceu, mas eu já recebi em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar por vista. Sim. Mas pela fé. E o que é fé? É o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos em quem? Em Cristo Jesus. Amém? E se esperamos ele. Aleluia, muito lindo. 5, faça confissões declarando que Deus já ouviu sua petição. Amado, faça confissão que Deus já ouviu a sua petição, crendo no seu coração que ele já ouviu. Amém? Por quê? Ele não está distante, ele está em você. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Rejeite toda dúvida que queira assaltar, roubar da sua mente essa verdade. Rejeite toda dúvida em que queira assaltar ou roubar da sua mente aquilo que Deus já tem firmado para ela. Amém, irmãos? Sim, como a gente estava falando, daquela vez que eu, no culto, senti que o Senhor tinha me curado. Eu senti que eu tinha passado um processo, que já comentei com os irmãos,
e tinha passado por um processo, e aí a enfermidade voltou, e no culto de oração desses que a gente faz, nós estava fazendo nas terças e na quinta, na SEI de Barra, Na sede? o pastor me ministrou uma palavra de cura ali, e eu pedi ao Senhor, porque eu estava sendo incomodada com aquela dor naquela hora, depois de ter tomado quase 10 dias de antibiótico, e já estava 3 dias sem dor, e só que tinha voltado aquele desconforto. E aí eu orando ao Senhor, né, e eu senti que Deus me curou. E eu falei, Senhor, eu fui curada, e teve aquele momento de tranquilidade, sem dor. Mas daqui a pouco a dor veio de tanta. Mas a minha mente falou, olha, você não foi curada. E eu declarava. Tentou roubar, né? Tentou roubar. E eu Você não foi declarava, curado. é mentira, essa dor é mentirosa. Essa dor é mentirosa. E eu passei acho que foi à noite que nós fomos para Cadilana. Aí fiquei com aquela dor, né? E ainda comentei, falei, Lana, eu senti algo aconteceu. Eu senti, Lana, eu falava para minha filha, né? Senti que algo aconteceu, Lana. Eu senti, mas a dor ainda persiste ainda. Mas eu não vou permanecer naquilo que eu senti. E ali eu fiquei, minhas irmãs. Aí vim para casa, né? E quando foi de madrugada, eu deitei e dormi, né? Quando foi de madrugada, eu acordei e a dor não existia mais. E desse dia, quando a dor vinha, eu dizia, essa dor é mentirosa. Aleluia. Essa dor, porque eu sabia que tinha acontecido alguma coisa lá no culto. Eu senti que algo, e aquela dor estava pensando. Então eu comecei a declarar que aquela dor era mentirosa, porque eu já tinha tomado medicamento, tinha feito tudinho, e tinha naquela hora, depois de ter feito tudo isso, dias depois, né? De uns 3 dias, eu criei na palavra do Senhor, que aonde médicos, foi da mulher do fluxo de sangue, onde ela tomou os remédios, procurou médico, todos os recursos ela tinha investido, e ali o que aconteceu, ela não foi curada, né? E ali ela tocou no Senhor e foi curada. E eu falei, gente, eu já fiz tudo isso, e agora por que persiste essa dor? Então, é uma dor que eu preciso apresentar ao Senhor. E eu senti que fui curada. Aleluia. E a dor mentirosa tentava roubar o meu milagre. Sim. Tentava roubar Sua o meu cura. milagre, entendendo a minha cura. Sim. E hoje eu testemunho para os irmãos que, ainda que eu estivesse sentindo, entendendo, eu declarava que ela era mentirosa. E era mentirosa mesmo, porque eu depois não tive mais nada e não tenho até hoje, né? Rejeite, amados. Rejeite toda a dúvida que queira assaltar a sua mente. Sim. De algo que Deus já fez. Aleluia. Né? Rejeite. Não creia. Continue meditando nas promessas que serviam de base para a sua petição. Continue meditando, pensando, trazendo a sua memória. Amém? Sim. Aqui em Provérbios 4, 20, 21 está escrito assim, não se aparte elas de diante dos teus olhos. Aleluia. Não se aparte delas de diante dos teus olhos. Sim. Tem que estar muito vivo, muito firme. Sim. E muito forte. Amém, vendo, não andando, vendo no mundo espiritual a sua bênção, né, recebida em nome de Jesus. Tenha uma atitude de louvor e gratidão a Deus até a materialização da resposta. Meus amados, muita gente tem pedido, tem clamado ao Senhor. Muitos Deus tem até já respondido, mas o interessante é que elas não se dão conta daquilo que Deus já tem feito na sua vida. E interessante como ela não dá conta daquilo que Deus fez, ela torna-se uma pessoa ingrata. E aqui nós estamos aprendendo a ser grato, a ter atitude de adoração, de louvor e de gratidão a Deus. Então você precisa, sempre que você estiver passando por uma fase difícil, uma fase ruim, achando que Deus está distante de você, meu amado, lembre-se daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembre-se, porque isso é a tua esperança, é a minha esperança. Amém? Nós entendemos, nós vimos que os demônios eles têm operado no segundo céu, tentando roubar a nossa alegria, tentando roubar a nossa bênção. Amém? As nossas petições, eles retêm como retiveram lá em Daniel. Muito claro isso. Então tudo é questão de tempo. Então precisamos ser o quê? Ser perseverantes na oração, guardando, tendo a certeza que Deus já respondeu, que a nossa bênção está vindo. Amém? Em nome de Jesus. Por isso tenha uma atitude de louvor e gratidão a Deus até a materialização da resposta. Amém? Com relação a isso, a gente sabe que entre a promessa do Senhor, né, que é no tempo do Senhor, aleluia, mas a certeza está em nós. Mas nós sabemos que esse tempo de espera, né, nós somos limitados.
E até nesse tempo de espera, nós cremos que a resposta do Senhor, ela vai vir sobre nós. Aleluia. Né? Se está dentro da palavra, Sim. né? E aí eu costumo sempre falar, né, Senhor, nesse tempo de espera, coloca azeite na minha expectativa, para que eu possa ter paz, entendendo? Esperar em Deus. Eu falo, né? Saber esperar em Deus. Aleluia. Então, pedir o azeite do Senhor sobre na nossa espera, mas com a certeza que vai alcançar, entendendo? Para que não venha fazer o que aconteceu no último tópico. Venha roubar a nossa bênção, entendendo? Sim. Com a desistência ou esmolecimento ou enfraquecimento de nossa fé. Aleluia, aleluia. A oração de consagração, ela já requer algo novo, algo diferente que nós precisamos também tomar conhecimento. Bem, o que é a consagração? A consagração, ela requer a renúncia das nossas vontades, do nosso ego, do nosso eu, do nosso querer. A mente deve ser esvaziada das preferências pessoais para aceitar o plano de Deus. Amém? Não importando qual seja. Uma vez conhecido o plano de Deus, não se trata mais de receber alguma coisa, mas sim fazer alguma coisa de acordo com a direção recebida da parte de Deus. Amém? É quando, em vez de começar a pedir, devemos buscar a sua face e esperar em sua presença, a fim de conhecermos o desejo do seu coração para aquela situação específica. Amém, amados? Então, essa é a definição e o conceito que nós possamos dar em uma oração de consagração. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Oração de entrega, ela fala também de uma atitude do nosso coração. Quando os cuidados, inquietações e peso nos batem à porta, transferimos-los para o Senhor que tem condição de levá-los e então temos condição de entrar no descanso da fé. Em 1 Pedro 5,7 está assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele é contra as preocupações. Ela nada produz senão estresse, esgotamento e morte. Muita gente tem morrido, amados irmãos, apenas por preocupação, por se manter preocupado. A palavra de Deus vai dizer que nós não conseguimos mudar a cor de um fio do nosso cabelo. Nós não, aqui, ó, tem um bocado de cabelo branquinho aqui, carequinho, mas tem uns cabelos, eu não consigo mudar essa cor, irmão. Não consigo. Amém? Então, eu não posso ficar armazenando dentro do meu coração preocupações. Deixa essas coisas caírem por terra, porque Deus, ele cuida de todas as coisas por nós, amém? É preciso apenas descansar. Uma palavra que é simples de ser pronunciada, mas é difícil de praticá-la. Mas Deus quer que nós descansemos nele, amém? Aqui está assim, ó. A Bíblia fala que é contra a preocupação. Assim, a Bíblia é contra a preocupação, porque ela foi gerada por Satanás. Amém, irmãos? Olha aí por quem foi gerada a preocupação, por Satanás. E nós temos entendido que Satanás ele quer paralisar o quê? A nossa mente. Sim. Se tem uma das formas de paralisar a nossa mente é nos manter preocupado. Não fique preocupado, avance, avance, avance. Coloca e mantenha uma mente renovada em Cristo Jesus. Amém. Amém? Não permita que o inimigo venha paralisar a sua mente. Bendito seja o nome do Senhor. Intercessão. Nós somos chamados a interceder. Amém? Então, se tem algo que faz parte da vida do servo de Deus, é interceder. Aleluia. Deus revela seus propósitos para seus servos, para que eles falem na terra em linha com esses propósitos. Ainda assim, cada um deles, pela intercessão, se torna um instrumento para gerar e dar luz. Deus quer nos usar. Deus quer fazer uso dos seus. Amém? E nós somos servos do Senhor. E Deus quer que nós sejamos ferramenta nas suas mãos. E participantes dessa manifestação do poder dele. Aleluia! Amém. Ser participantes. Ser participantes desta grande obra. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O homem ainda tem autoridade na terra. Deus o colocou nessa posição. Deus busca por intercessores. Amém. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Deus busca por intercessores. Ajuda-nos. Muitos, quando nós falamos, fulano, ora aí ao Senhor.
pessoas ficam mudas, as pessoas ficam apáticas. Mas você precisa entender que Deus quer usar, Deus quer te usar, Deus quer que você seja utilizado na sua grande obra. Deus quer que você possa estar intervindo por alguém, pelo seu próximo, pela sua casa, pela sua vida. Amém? Então você precisa entender essa obra. Você precisa entender o seu papel como homem nessa grande obra que se chama intercessão. Amém, meus Amém? amados? Porque quando você intercede, se você intercede é porque você crê. E quando você vê a resposta, Aleluia. a sua fé ela é aquecida. Aleluia. Mais sua Glória a fé, Deus. né? Glória a Deus. Você se tornou um Glória agente a de Deus. milagre na vida de Glória a alguém, Deus. né? Glória a Você Deus. levou o milagre e Glória a Deus nos recompensa com alegria de sermos participantes desse milagre. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito lindo, muito lindo, muito rico. Elementos indispensáveis na intercessão. Gente, é muito rico. A escritura, a palavra de Deus, ela nos deixa... Gente, é muito poderoso, muito poderoso. Às vezes você não entende a importância da intercessão. Aí deixamos passar despercebido, né? É, sim. Vai dizer assim, olha, precisamos... existem alguns elementos básicos indispensáveis à intercessão. Aí vai falar que identificação. Interceder é tomar o lugar do outro e pleitear a causa como se fosse sua. Meu Deus. Olha o que fala em Êxodos 32, do 31 ao 32. Diz assim: retornou, pois, Moisés à presença de Yahvé, Deus, e confessou: este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te do teu livro sagrado que escreveste. Então, a gente percebe aqui Moisés, ele intercedendo por um povo que só fazia coisas erradas, povo que, olha, chegar a um ponto de construir um bezerro de ouro. Ele sabia o que ia acontecer com aquele povo, não seria nada agradável, diante dos olhos de Moisés não seria nada agradável. E Moisés, ele vai rogar, ele vai se colocar no lugar daquele povo e vai interceder a Deus. Então, entendam que papel chave, que papel, olha, grandioso que é a intercessão. Amém? Então, ele coloca como que aquela causa, aquele pecado também fosse dele. Nada passa por desapercebido diante do Senhor. Ele sabia disso, mas mesmo assim ele se coloca na brecha e intercede. Interceder por amor. Amém, irmão? Então, um outro elemento é o amor. E o outro é compaixão. Em Mateus 9, aleluias. Em Mateus 9, do 36 ao 38, diz assim a bendita palavra de Deus: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm um pastor. Então falou aos seus discípulos: de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita. Amém? Compaixão. E nós precisamos também desenvolver esse sentimento que é compaixão. Amém? Pelas almas perdidas, pelo desamparado, pelo aflito, pelo necessitado. Amém? E abrir um clamor ao Senhor, interceder, fazer aquilo que está ao nosso alcance, que está ao alcance das nossas mãos. Amém? Tem coisas que há necessidade de alcançar o mundo espiritual. Mas Deus, ele tem levantado os seus, eu, você, né, para que nós possamos fazer algo que também está no nosso alcance. Algo material, é claro, porque espiritual dependemos de Deus em sua totalidade, amém? E o primeiro é ter empatia, né? Isso, empatia, se colocar no lugar do próximo. Sim. Foi isso que Moisés fez, né?
Ele se colocou no lugar do seu próximo, no lugar daquele povo. Empatia. Precisamos desenvolver, amém? Essa arma poderosa, E essa ferramenta. deixar a justiça de Deus prevalecer, né? Aleluia, Né? bendito Porque seja Deus o nome sabia do quem era Senhor. o povo e Deus sabia quem era Moisés. Sim, sim. Né? Deus sabe quem é aquele que nós pedimos e também sabe quem nós somos. Amém. E a primeira coisa que tem que haver em nós é um coração na dispensação daquilo que Deus está nos ensinando. Amém. Né? Amar ao próximo aí, ter essa empatia com ele. Aleluia. Oração privada. Cada filho tem o direito de entrar na presença de Deus com confiança, apresentar suas orações. Amém? Então é uma oração, vamos dizer assim, individual. É você e Deus. Você pode entrar no seu quarto, trancar a sua porta, no seu privado e se rasga para o Senhor. Amém? Essa chama-se oração privada. Rasgar-se com total liberdade, que é você e Deus apenas ali. Amém? Ou achando somente que Deus só vai ouvir sua oração quando estiver reunido em grupos. Não o que nós aprendemos aqui, que eu posso ter uma oração privada, no segredo, no secreto do meu quarto. Eu e o Senhor. Amém. É engraçado que nós estamos acabando de falar, nós estávamos num culto, num estudo, e surgiu uma dúvida, mas Deus só está presente quando tem dois ou mais. Amém? Aí, às vezes, paira essa dúvida de quando você entra no seu quarto, poxa, agora só quem é só eu e Deus, né? Mas você e Deus já são dois. Amém? Agora você precisa entender que você é corpo, alma e espírito. Amém, meus amados? Você é 3 em 1. E Deus também é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em 1, numa totalidade, são 6 pessoas. Amém? No seu quarto, trancado ali e sendo elevado em oração. Então tenha essa certeza também, essa convicção na sua oração privada, que ali há 6 pessoas no mínimo, amém? Diante do Senhor. Amém, meus queridos? Bendito é o nome do Senhor. Oração de concordância. Vai falar oração de concordância como se fosse uma sinfonia. Quando você está ouvindo uma sinfonia, são vários instrumentos simultâneos, mas o que? Olha, uníssono, não é? Algo agradável. Assim também a oração de concordância. Amém? Vai falar que é concordar com a palavra de Deus, ter a plena convicção de que a palavra de Deus é verdadeira e ela será cumprida. Concordar num só pensamento, pensar a mesma coisa, ter o mesmo objetivo. Isso me arremete lá em Gênesis 14, se eu não estou enganado, que vai falar sobre quando aquele povo em unidade resolveram montar, né, fazer a Torre de Babel. Havia um só pensamento, amém? Um só pensamento. Mas ali teve um objetivo errado, porque eles queriam que os seus nomes se tornassem celebridades. Eles esqueceram de Deus. Aí Deus desce ali naquele momento, né, e faz com que as línguas sejam multiplicadas, confundidas, e aquilo tudo cai por terra. E cada um foi por um lado, amém? Mas havia unidade, um só pensamento. Amém, irmão? E o nosso deve ser um pensamento único de estar buscando a providência, já que a oração, a providência, socorro e sustento de Deus. A resposta do Senhor. E a glória dele. Né? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E concordar com o outro crente com o que se ora. Amém, irmãos? Então, por isso que a oração ela tem que ser o quê? Ela tem que ser falada. Você tem que ouvir o que o outro crente está orando para que haja concordância. Um exemplo, às vezes é muito ruim, quando a pessoa está orando em voz baixa, né? Aí você diz amém, amém, amém. Mas você não sabe. Você não sabe o que ela está falando. Então tem que ter muito cuidado. Então por isso que a oração, né? Tá ali, ó. Então, um grupo de pessoas orando, cada um vai orar em voz alta. Amém? Você está ouvindo e você entra em concordância. Amém. Glória a Deus. Sim. Seja feita a tua vontade, amém. Senhor. Porque eu estou concordando com a oração dele. Amém. Mesmo que eu esteja glorificando, mas eu estou concordando. Aleluia. Né? Louvado no nome do Senhor. 3. Oração coletiva. O corpo orando em perfeita concordância com o Espírito Santo e a palavra de Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos falar agora sobre alguns recursos a serem usados nas orações. Orar a palavra,
orar em espírito, amém, irmãos? E orar em palavra é propriamente dito você orar em cima da palavra de Deus, pautada na verdade da Sim. palavra de Deus. Alguns vão dizer assim, fulano está orando a palavra de Deus. Não, ele está usando a palavra de Deus para se fundamentar numa petição. Amém? Amém. Então, isso é muito fundamental, isso é muito legal, isso é Amém. base, isso é chave. Amém? Orar no Espírito, em áreas conhecidas pela mente, podemos aplicar a palavra escrita. Amém? Que é orar a palavra. Mas naquelas que fogem ao nosso conhecimento, ou quando não temos a convicção da verdade de Deus, o Espírito Santo vem em nosso auxílio, vem em nosso socorro, amém? Diz que com gemidos inexprimíveis, significam gemidos que não podem ser expressos por palavras articuladas. Você não consegue articular ou criar uma linha na sua oração. O Espírito, ele conduz e eleva ao Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Armas contra as interferências em nossas orações. O inimigo, meus amados, ele vai usar a nossa mente, ele vai tentar desviar, né? Vai tentar nos distrair das nossas orações. Vai talvez até dizer assim na sua mente, olha, isso não vai acontecer. A sua oração não vai chegar aos céus. Então, existem algumas armas que nós podemos usar contra essas interferências em que o inimigo vai tentar trazer para nossas mentes, ou talvez mesmo até a nossa incredulidade. Amém? A nossa incredulidade também é uma arma contra as nossas orações. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Mas isso tem que ser colocado por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque um dos pecados é esse, é a incredulidade, né? Enfrente o inimigo diretamente, né? Enfrentar o inimigo diretamente, falando para Satanás. Exerça sua fé na obra do Calvário. Aleluia. Neutralize as forças inimigas para que as respostas às suas orações sejam retidas nas regiões celestes. Amém? Tá lá, olha, em Deuteronômio, em Daniel 10, 12 ao 21. Amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Então, existem armas fortes para o combate à interferência às nossas orações. Bendito seja o nome do Senhor. Aspectos para uma oração bem-sucedida. Amados, se ele fala que tem aspectos para uma oração bem-sucedida, então também há aspectos para uma oração mal-sucedida, sem respostas. Amém? Então, vamos ver como é que são alguns aspectos que nós devemos ter por base para que nós possamos ter uma oração bem-sucedida. Primeiro, ore ao Pai em nome de Jesus. Então, toda oração, meus amados, ela pode ser iniciada ela tem que ser iniciada, né, e finalizada no nome de Jesus. Creia que Deus responde às suas orações. Você tem que crer com a certeza que Deus está respondendo às suas orações. Perdoe a todos que lhe ofenderam. Amado, você não pode entrar numa oração tendo pendências na sua vida, tendo algo que está te trazendo peso. A falta de perdão, ela te cria um peso muito grande na sua vida. Alguma aflição, alguma dificuldade que você teve com o seu próximo, isso no momento que você estiver em oração, isso vai ser algo que vai impedir as suas orações de chegar aos céus. Então você deve perdoar aqueles que te tenham ofendido. Amém? Dependa do Espírito Santo em sua vida de oração. Sem o auxílio, não se chega ao trono. Então tem que estar com o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus não está longe, está em você, dentro de você. Então dependa dele, porque você vai entender que a oração também tem orações que são feitas no Espírito. Aí vai dizer assim, aprenda a orar pelos outros. Há uma lei da semeadura e ceifa no reino do Espírito. Amém? Quando me envolvo com o corpo, intercedendo por ele, Deus levantará outros no corpo para intercederem por mim. Amém? Edifique-se a si mesmo orando no Espírito. Nós vimos que orar no Espírito é quando nos faltam palavras articuladas para falar com Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você começa a orar e daqui a pouco você começou a orar porque você tinha algo a pedir ao Senhor, mas depois ainda permanece um desejo de continuar orando e falando com Deus. E de repente começam a sair palavras da sua boca que não são palavras articuladas. É quando o Espírito entrou em ação, quando você permitiu
ser usado pelo Espírito Santo. Aí começa a dar continuidade a um clamor a Deus. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. E aqui em Judas 20, vai dizer assim, olha, Judas 1, que só tem um capítulo em Judas, versículo 20. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Amém, irmão? Orando, dê liberdade ao Espírito para que ele possa orar. E quando o Espírito ora, não tem palavras articuladas, sai um clamor de dentro da sua alma, de dentro do seu espírito. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Aleluias, aleluias, glórias a Deus. Oração e jejum. É algo que às vezes ele é muito discutido, ele é muito, às vezes até criticado no meio cristão, não é verdade? Mas nós vamos entender a importância da oração e o jejum. Bem, vai dizer assim, olha, por que motivos cristãos devem algumas vezes deixar a comida, o sono, as boas roupas, a vida em família ou outros confortos para dedicarem somente à oração? Homens e mulheres usados por Deus em toda a Bíblia jejuaram. Moisés, Davi, Esdras, Neemias, Daniel, Esther. Amém, irmãos? Jesus iniciou seu ministério com 40 dias de jejum. Amém, irmãos? Então, por que jejuar? Porque nós temos exemplo na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida, de fé e de prática. Prática, irmãos. Então, nós aprendemos com o próprio Deus, aprendemos com nossos irmãos, aprendemos com Jesus Cristo, nosso Deus. Amém? 40 dias em jejum. Amém, meus amados? Bem, a igreja primitiva conhecia a prática do jejum. Amém? A igreja primitiva também conhecia as práticas, porque tudo isso estava nas Escrituras, está nas Escrituras. O que é o jejum e a oração? Não é simplesmente a abstinência de alimentos ou de alguma coisa. Acima de tudo, é colocar Deus no lugar supremo. É colocar a oração em primeiro lugar. Amém? Então, é um período, é um tempo que você vai se separar para ter uma comunhão muito direta com Deus. Amém? Apenas com Deus. É colocar Deus no centro de tudo. Amém? É preparar para orar a Deus, entrar em comunhão com Deus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Bem, a abstinência pode ser só de comida. Em Mateus 4:2, vai dizer assim, olha, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É o Senhor Jesus. A Bíblia deixa muito claro que nesses 40 dias e nessas 40 noites, o Senhor Jesus, ele jejuou apenas de alimento. Amém? Ele não comeu, mas ele bebeu. Ele sentiu sede, ele bebeu. Mas no final desses 40 dias, vai dizer que ele teve fome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então guarde bem, meus amados. Mas há ocasiões em que o jejum é completo, sem água e sem comida. Sem água e sem comida. Está em Esther 4,16, onde diz assim, a bendita palavra de Deus. Quando a Esther, né, já era rainha, amém, meu que já era rainha, e o povo de Deus, ele estava condenado à morte, todo o povo judeu estava condenado à morte. Não ia ficar nenhum só judeu naquela região. Isso, Esther, ela sentiu, ela se compadeceu, e ela aqui ela faz um grande clamor, como está em Esther 4,16, que diz assim, olha, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Amém? Palavras muito fortes, muito poderosas. E nós conhecemos o êxito que Esther teve
depois desse trabalho, depois desse compromisso em que todo o povo judeu se comprometeu, inclusive ela e suas criadas, amém? E a mão do Senhor operou sobre aquele lugar, sobre a vida do rei, e houve um grande livramento do Senhor ali para aquele povo, para o seu povo. Amém, meus amados? Há também jejuns parciais, que se comem só o indispensável, que está em Daniel 10, do 2 ao 3. Daniel 10, do 2 ao 3, diz assim: Eis que naqueles dias, eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Amém, irmão? Então, existe um jejum das coisas que são agradáveis à minha carne, à minha alma, amém? E ali eu abdico dessas coisas, eu me afasto dessas coisas, amém? Mas por um objetivo, amém, meus queridos? Bendito seja o nome do Senhor. Há, às vezes, abstinência do relacionamento sexual entre marido e mulher. Está lá em 1 Coríntios 7,5. Mas há uma necessidade de haver um acordo mútuo entre marido e mulher, amém? Para que isso seja bem sucedido também, amém? Bem, motivos que levam pessoas a jejuar no Velho Testamento. Então, tem motivos que levaram, as pessoas a jejuar no Antigo Testamento. Aleluias. Vai dizer assim: busca de auxílio em tempo de aflição. Está lá em Salmos 50:15. Josué e os anciões de Israel diante da derrota em Ai. Foi um negócio muito forte, porque tinha alguém no meio do povo ali que estava ali com algo que não era agradável aos olhos do Senhor. E o Senhor tinha dado uma ordem, mas alguém não obedeceu a palavra de Deus. Então ali houve também um grande livramento quando Josué e os homens jejuam. Amém? As tribos de Israel, quando a tribo de Benjamim foi contra elas. Esther, Mordecai e os judeus quando ameaçados de destruição. Esdra quando temeu os inimigos no deserto. Confissão de pecados. Contrição e quebrantamento. Intercessão e por revelação. Esses são alguns motivos que levaram o povo no Antigo Testamento a jejuarem. E isso não foge também a nós nesses tempos, não fogem. Nós também podemos tendo a convicção de que o povo de Deus jejuou no passado por alguns motivos, e se algum dos nossos motivos se enquadrarem dentro desses, ou se tivermos outros objetivos que estejam alinhados com a vontade de Deus, também jejue também, já conhecendo alguns tipos de jejuns. Se dedique e aplique em sua vida. Amém? O jejum no Novo Testamento. Não há uma única ordem no Novo Testamento para a igreja jejuar. Não há uma única ordem no Novo Testamento para a igreja jejuar. Também não há normas estabelecidas. No entanto, parece que o jejum é algo que faz parte da vida normal do povo. Os judeus já eram dados ao jejum semanal e os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Jesus jejuou após o batismo. Amém? Está lá em Mateus 4:2 e em Lucas 4:2 também. Amém? Ele passava noites em oração e, ao que parece, sem comer. Mas não praticava o tipo de jejum dos fariseus ou mesmo de João Batista. Ele deixou, contudo, ensinos sobre jejum. Disse Jesus que haveria um tempo depois da sua partida em que os discípulos jejuariam. Está em Lucas 5, dos 33 ao 35. Então vamos lá, em Lucas 5, do versículo 33, aleluias, do versículo 35, diz assim, olha: em seguida, ele lhes observaram:
Os discípulos de João jejuam e oram com grande frequência, assim como os discípulos dos fariseus. No entanto, os teus vivem comendo e bebendo. Jesus então lhes propôs: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o próprio noivo? Era a presença de Jesus ali naquele lugar. Aleluias! Contudo, no 35, contudo, dias virão em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, verdadeiramente jejuarão. Amém, meus amados? Palavra do Senhor. Então o Senhor está ali, olha, já fazendo já um clamor para a igreja, porque o noivo foi aos céus, o noivo foi tirado do nosso meio. Agora ele habita em nós, é claro, mas ele foi tirado do nosso meio físico. Amém? Mas tem também algo muito grandioso pela frente também. Aleluia. Vamos ver Mateus 17, 21. Mateus 17, 21. Diz assim a bendita palavra de Deus: contudo, essa espécie de demônio, é claro, só se expele por meio de oração e jejum. Então, a igreja do Senhor, ela precisa entender que o propósito do jejum, apesar de não ter mais nenhuma obrigatoriedade, não tem nada explicitando não jejuar ou jejuar, amém? Mas o Senhor Jesus, ele deixa para a gente situações que devem estar em nossa memória, amém, irmãos? Como a expulsão de demônios, que só saem através do jejum e da oração. Amém? O jejum no livro de Atos. Saulo jejuou após seu encontro com Cristo, quando seguia o caminho de Damasco. O motivo era esperar em Deus em busca de revelação. Cornélio estava em jejum quando o anjo lhe trouxe a mensagem de Deus. Ele jejuava como um exercício espiritual diante do Senhor. Amém? Os profetas e mestres na igreja de Antioquia também jejuavam. A razão do jejum era ministrar ao Senhor, impor as mãos sobre os apóstolos e enviá-los à obra missionária. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Paulo também jejuou para escolher presbíteros na igreja. As pessoas que viajavam com Paulo para Roma, jejuaram porque eram dias de grande perigo. Então tá aí. Então existem, amados irmãos, situações temerosas, existem situações que você precisa entender da necessidade do Espírito de Deus de forma muito avivada na sua vida. Amém? Porque algo grandioso vai acontecer, algo grandioso será realizado. Algo grandioso da parte do Senhor já está sendo movido dentro do seu ser, em que você sente que você sozinho você não consegue. Jejue, busque a presença do Senhor. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. O jejum nas cartas. Paulo era dado à prática do jejum pelas instruções dadas aos casais em Coríntios. Contudo, concluímos que essa prática era normal na igreja daqueles dias. E se era a prática da igreja naqueles dias, entenda que Jesus já tinha subido aos céus, mas essa prática se fazia necessária. O apóstolo Paulo, ele nos apresentou êxito no jejum que ele havia feito. A resposta do Senhor como elas alcançaram o povo, como alcançaram a igreja, como a igreja cresceu. Amém? Como pessoas que eram possuídas por demônios, elas foram libertas no nome de Jesus, através da ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Precisamos estar convictos sobre essas práticas, trazer essas práticas nos nossos dias atuais. Amém? Razões bíblicas para o crente jejuar. O jejum
põe a carne sob sujeição e ajuda na disciplina, mas ele nada altera a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do meu jejum. Deus permanece sempre o mesmo, amém? O benefício do jejum é para mim, pois me ajuda a estar mais sensível à voz do Espírito Santo. Amém? O jejum, ele me ajuda a estar mais sensível ao Espírito Santo, a ouvir o Espírito Santo, a me compungir. Amém? Quando uma necessidade de esperar mais em Deus surge e o Espírito Santo nos impele a jejuar, esse é o tempo real para tal. O Novo Testamento não estabelece um programa de jejum. O cristão é guiado pelo Espírito Santo e é ele quem mostra o porquê, como e quando jejuar. Amém? Romanos 8,16. Romanos 8,16. Diz assim a bendita palavra de Deus: o próprio Espírito Santo testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Da mesma forma, o Espírito ele vai falar conosco para um propósito de jejuar. Amém, meus amados? Bendito seja o nome do Senhor. Jejuamos com o propósito de ministrar ao Senhor e separar um tempo de comunhão sem qualquer interrupção. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Que esse estudo seja um estudo que venha edificar a sua vida, porque edificou muito a minha vida, a vida da Eliane. Amém. E tem que edificar a vida da igreja do Senhor. Amém, meus amados? Bendito é o nome do Senhor. Eu vou estar orando nessa noite. Amém? Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, por estas palavras, ó Deus, palavras, Deus, de confiança, palavras que confirmam, ó Deus, as tuas verdades em nossa vida, as tuas verdades na igreja, o teu propósito na tua igreja, o teu desejo de ter sacerdotes nesta terra, nesta vida, Deus, nesse tempo, ó Deus, para que possam interceder, para que possam clamar, para que possam aprender a falar mais de ti, entender mais sobre os teus propósitos para com a vida do próximo, para com a vida daquele que ainda encontra-se perdido, com o desejo, ó Deus, de trazer a verdade àquele que ainda não te conhece, ó Deus, do propósito, ó Deus, de trazer a verdade, ó Deus, à humanidade, ó Deus, aquele que se encontra distante de ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos perseverantes na tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a buscar a oração, ó Deus, o desejo de estar em comunhão eterna contigo, em desejo de estar em comunhão constante contigo, porque esse é o teu desejo, Senhor Deus, é o desejo que tu tem para a tua igreja, Senhor Deus. Desperta em nós, ó Deus, o desejo de jejuarmos, ó Deus, de buscarmos a tua face, de estarmos ouvindo o teu Espírito Santo, ó Deus, para que assim possa ser feito a tua vontade e não a nossa vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Fortaleça-nos, ó Deus, fortalece a tua igreja, ó Deus, fortalece o teu povo, ó Deus, fortalece, abra a mente dos teus filhos, ó Deus, que aqui estão nos ouvindo, ó Deus, para que eles possam crescer em verdade, crescer no propósito, crescer na paz, na mansidão, na alegria que só vem de ti, ó Deus. Entendendo que as circunstâncias, ó Deus, que o inimigo, ele vai tentar nos roubar todas essas coisas, ó Deus. Mas através da oração do teu Espírito em nós, ó Deus, nós seremos fortalecidos em nome de Jesus. Amém. Está feito. E até a próxima aula, em nome de Jesus. A paz e um beijo no coração de todos. Amém, meus amados? Aleluias.